espírito de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a influência do organismo. Bom, antes de começar a nossa aula, vamos fazer nossa prece, agradecendo estamos por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, Pai. Ampara, fortaleça nosso coração em amor, em fé, e que a gente possa aprender um pouquinho com as mensagens que serão trazidas hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Bom, galera, vamos lá. O estudo de hoje, como falei, né? Influência do nosso corpo. Então, qual será a relação, né, do espírito com o nosso corpo? Tem alguma relação? É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Bom, a primeira pergunta que eu trago aqui pra gente fala o seguinte, ó. Unindo seu corpo, o espírito se identifica com a matéria? Então, vamos fazer a relação, né? O espírito e o corpo é como se fosse a nossa roupa, né? A parte de fora, beleza? Mas o importante mesmo é o quê? Nosso espírito, né? Bom, então, repetindo aqui, né? Unindo-se o corpo, o espírito se identifica com a matéria? Então, ele responde, a matéria é apenas o invólucro do espírito. Acabei de falar isso, né? É como se fosse a nossa roupa aqui. Como vestuário, desculpa. E o é do corpo. Unindo-se este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, é claro que o que conserva, vamos falar assim, a nossa essência não é o nosso corpo, certo? Mas sim nosso espírito. Então, a forma do que a gente é, o jeito, né, o nosso jeito de ser, é tudo o quê? Vem do nosso espírito, não do nosso corpo. Beleza? O corpo é como se fosse uma coisa, vamos falar assim, descartável, né? Porque ele tem um certo período da nossa existência e depois as coisas se renovam, mas o espírito não. O espírito é sempre imortal. Bom, a segunda pergunta que eu trago para o estudo de hoje falou o seguinte: o livre exercício das faculdades da alma estão subordinados ao desenvolvimento dos órgãos? Então, vamos tentar interpretar um pouquinho essa pergunta. Assim, o que a gente faz, né, as nossas escolhas, está subordinado ao desenvolvimento dos nossos órgãos? Então, poxa, se nossos órgãos, nosso membro nosso, tem alguma relação, e aí? Pergunta, os órgãos são os instrumentos das manifestações da faculdade da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeições dos órgãos, como a excelência de um trabalho, o está a da ferramenta própria sua execução. Então, muito simples. Olha só, imagina que você está com uma dificuldade e você está com muitos problemas e aquela coisa acaba afetando o nosso corpo, não afeta? Para mim, sempre afeta, né? De alguma forma afeta. Ou a gente tem algum problema de estômago, fica nervoso, né? Então, poxa, fica ali meio estranho, fica enjoado. Isso não tem relação? Então, essas manifestações da alma tem, claro que tem a ver com os nossos órgãos. Então, assim, ele comenta aqui no finalzinho, né? Subordinado ao desenvolvimento e o grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho, e faz essa comparação, né? Um trabalho para executar uma ferramenta própria para executar uma tarefa assim, específica, né? Então, assim, se a gente vai ser um grande músico, né? Então, a gente vai ter órgãos, né, do nosso corpo vai estar preparado para aquela encarnação. Faz sentido isso? Então, assim, é tudo como se fosse uma máquina que a gente projeta, né? Que Deus projeta para a gente executar o que Ele permite da gente. Né? Seguindo, da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? Aí ele responde: não confundas o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, bem legal que essa relação, né, a gente pode impulsionar, vamos falar assim, os nossos órgãos. Tem muita gente que
que acaba ficando doente por alguma coisa. E às vezes por algum milagre, né, vamos falar assim, as pessoas não são curadas, que às vezes até o médico duvida, fala, poxa, não é impossível a cura, mas acontece. Por que razão? Claro, porque Deus permite, né? Sem dizer a permissão de Deus, nada acontece. Mas muitas das vezes a gente tem um mérito também nessa história, no sentido de que a gente, quando quer uma coisa com muita fé, com muita garra, a gente não consegue. O nosso corpo é o mesmo pensamento. Então, as nossas células, os nossos órgãos, né, são controlados pela gente. E a gente tem esse poder de querer modificar de alguma forma. Então, o nosso pensamento tem importância também no nosso corpo, é claro. Sempre quando tem esse assunto, né, da influência que a gente tem sobre tudo. Existe influência espiritual sobre a gente? Existe. Né? Existe influência de encarnado para encarnado, de pessoa para pessoa? Existe. Existe influência de nós mesmos, como eu disse? Existe. Então, esse tipo de influência, a gente está cercado por isso. Cabe a gente absorver ou não. E geralmente, né, a primeira reação é no corpo. Então, a gente sente, de alguma forma, o que está à nossa volta. Então, um exemplo muito simples, uma coisa física. Imagina que você entra num ambiente muito cheio de poeira, bagunçado, com sujo, né? Coisa não legal. Poxa, tu vai entrar ali, tu vai perceber, tu vai cheirar, às vezes tem alergia, vai começar a espirrar. Isso é influência, vamos falar, física, né? Não afeta o nosso corpo? Claro que afeta. Se você ficar ali muito tempo, vai ser prejudicial à sua saúde. Então, cabe a gente cuidar dessa parte, dessa influência que a gente está à nossa volta. Né? Então, voltando à nossa pergunta, né? Cabe a nós espíritos, né? Saber e querer evoluir sempre, né? Em todos os sentidos, físico, moralmente, espiritualmente, né? Bom, nessa última parte do estudo, eu separei um comentário que o Livro dos Espíritos traz. Fala o seguinte, ó, se nos órgãos tivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Forçoso, então, fora admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são por o acaso que lhes deu órgãos especiais, de onde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que assim o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que certos órgãos se achassem providos. Então é o seguinte, que a gente comentou lá no começo, né, do nosso estudo, em que as coisas têm uma razão, tem, né, como ele fala, Newton, ou seja, grandes gênios, grandes artistas, não estão aqui e não chegaram por um mero acaso, né? Ah, não, puxa, a natureza, ele nasceu assim, com esse dom, por acaso, foi sorte que esses gênios que passam pela nossa sociedade. Porque ele nasceu com alguma parte do corpo especial, com uma certa habilidade de tocar algum instrumento. É sorte? Claro que não. Né? Então, tudo passa por uma missão, tudo passa por um plano espiritual, por Deus, né? Claro, e em que se sua vida precisa, e você, por algum motivo, né, você precisa passar por uma situação que você vai ser um artista, enfim, tem motivo sempre. Né? Então, o espírito desenvolve esses órgãos, o espírito pratica, enfim, né? E sem esforço, não adianta nada, né? Então é isso, galera. A gente encerra o estudo de hoje falando dessa relação, né, do espírito com o nosso corpo, principalmente. E espero que vocês tenham gostado.
Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.